Olá, hoje vamos fazer um colete aberto dos lados, inclusive, com amarração. Esse é um trabalho, vai ser em malha inglesa, máquina e frontura selecionados um por um. Existem outras seleções de malha inglesa também, mas essa vai ser um por um. Quando me pedem o botão da frontura é no P ou no H, eu preciso que essa alavanca de deslocamento esteja no P. E ainda assim observo as agulhas, a disposição delas, para que uma delas, da máquina, não esteja tão perto da frontura. Se eu ergo ao contrário, que ela fique muito próxima, se encostando, quando eu passo o carro, ela acaba até entortando, engatando errado e entortando. Então, além de estar no P, eu também observo se está a agulha entre meio uma e outra, entre máquina e frontura. Elas precisam estar sem se chocar, sem se encostar, ficar bem distante, bem distribuídas uma das outras. Certo? Então, preciso observar esse detalhe também. Não é só pôr no H ou pôr no P que vai determinar, é também a seleção delas, é a observação. As primeiras 4 carreiras vão ser simples, como se eu estivesse iniciando uma barra. Depois eu coloco no botão para malha inglesa. Regulagem 0. Aqui eu vou mesclar 2 fios de linha industrial 228. Para determinar quantia de pontos em malha inglesa, assim como em qualquer outro trabalho, faz uma amostra da mesma linha que vai ser usada, faz uma amostra com 40 pontos, por exemplo, por 50 ou 60 carreiras e tira da máquina. Deixa descansando, mede para determinar quantia certa de pontos. Não existe uma regra, porque são várias linhas, várias espessuras, então sempre precisa ser feito uma amostra. Primeira carreira pega os pontos, segunda e terceira carreiras, PR levantado, parte acionado. Faz esse início para ela tramar e não desmanchar. Desligo o PR, desligo parte. Venho para a direita. Acerto a regulagem, ergo o PR e esse botão auxiliar no P. Aqui já está pronto para a máquina trabalhar malha inglesa. Ela precisa de 3 pesos embaixo, porque eu tenho 120 pontos. Então, coloco um peso no meio, um peso em cada lado. Peso que eu falo não é um peso pequeno, é o peso grande, porque esse trabalho precisa ser puxado, a tensão da máquina precisa ser puxada para não perder pontos, não perder nenhum ponto aqui. Regulagem, eu vou para 4 na máquina, 3 na frontura. Sempre passando devagar, não um supersônico aqui, uma velocidade muito grande, porque pode cair ponto. O trabalho segue reto nas laterais até atingir o comprimento total que eu preciso até o ombro. Ele não tem cava, ele não é costurado na lateral, ele é todo aberto. Chegando no ombro, eu mostro como fazer o ombro também. Cheguei em 230 carreiras, vamos fazer o ombro. Para ombro, eu preciso deixar pontos em suspenso. Então, na frontura, baixo as 2 asas para o H e na máquina, coloco no H também.
elevando pontos tanto esquerda quanto direita, agora eu tenho condições de fazer o ombro. Não mexo nos botões que estavam já acionados para a malha inglesa, porque ela vai continuar no ombro também. Vou erguer 3 agulhas que estão selecionadas um sim, um não, 3 para cima na máquina, 3 da frontura. Na esquerda, levo o carro, elevo também na máquina, do lado direito e na frontura também, lado direito. Venho uma carreira, elevo também 3 agulhas em cima, 3 agulhas embaixo. Três em cima, 3 embaixo. Até eu chegar em 40 pontos, eu vou fazendo essa elevação. Aqui eu estou com 44, então não preciso chegar necessariamente em 40 pontos centrais. Eu fui erguendo de 3 em 3 conforme eu tinha planejado, mas não cheguei aos 40 pontos. Paro por aqui, baixo essas agulhas manualmente, levo o carro para a esquerda, tiro do H na frontura, tiro na máquina também. Baixo o P, baixo o PR. Venho para a direita. Ele vai trabalhar todas as agulhas sem falhar nenhuma. Agora passo os pontos para a máquina e remalho. Remalhado folgado é aquele em que eu pego o ponto, faço o remalhado no ponto que está na agulha. Dou uma laçada também no fio simplesmente. Uma eu faço remalhando no ponto, uma eu faço remalhando sozinho, somente no fio. Assim ele fica mais folgado. Isso por causa do ponto que cede em largura. Remalho no ponto, remalho no fio apenas. Remalho no ponto, remalho no fio. Como se eu estivesse dando uma correntinha do crochê, né? Uma no ponto e uma no fio. Assim eu vou fazer todos eles e tirar da máquina. Para frente coloquei 70 pontos, teço 30 carreiras. No lado que vai ser a frente, conto 8 agulhas. A 8ª eu transporto para o lado. Chamo a agulha novamente para trabalho. Na frontura, a mesma coisa, conto 8. A 8ª transporto.
chamo a agulha novamente para trabalho. Ela forma um buraco ali. Essa casa que formou, vai passar um cadarço. Agora sigo tecendo reto até 110 carreiras para começar o decote. O decote vai ser em V, mesmo lado que foi feito aquele buraco, aquela cava. Deixo 3 agulhas, a 4ª transporto. E transporto todas as outras, fazendo diminuição interna. O decote vai ser de 4 em 4 carreiras, até sobrarem os pontos para o ombro. Então, eu vou fazendo diminuições de 4 em 4 carreiras, até chegar à mesma quantia de pontos que eu preciso colocar no ombro das costas. Não posso deixar as agulhas assim mal colocadas. Ou elas ficam bem retas, ou para baixo ou para cima. Se eu deixo elas uma mais para cima, outra mais para baixo, quando passa o carro, ele pode engatar em algum lugar ali dentro do carro e danificar tanto o carro quanto a agulha. Caso caia algum ponto, enquanto eu estou fazendo a diminuição, eu já fiz um vídeo recente de como pode ser apanhado esse ponto, com cuidado, os cuidados para apanhar o ponto. Nem sempre é preciso desmanchar todo o trabalho porque caiu um ponto aqui em cima, mas todo cuidado é pouco, principalmente nesse ponto da diminuição. Se esse cai, quando ele corre 4 carreiras, ele já abre mais 2 pontos da outra diminuição e assim vai indo uma sequência, uma cascata de pontos caídos. Então, sempre observa, cuida para não cair. Se caiu muitos pontos, é preciso refazer o trabalho todo, mas se caiu um só, ainda é possível recuperar. Dependendo da situação, é possível recuperar.
Cheguei em 166 carreiras, já tenho a quantia de pontos de ombro igual a das costas. Agora paro de fazer diminuições e sigo reto até 230 carreiras para fazer o ombro. Um detalhe aqui, nas costas nós tínhamos 3 pesos grandes. A frente tem menos quantia de pontos, então eu só uso um peso desse, bem centralizado. E conforme vai subindo o trabalho, ele vai pesando bastante. A máquina da Eugene possui esse pente com um peso já acoplado junto ao pente. Esse peso também considera bastante peso quando eu estou fazendo poucos trabalhos. Então, substituo o peso grande por um peso menor, porque senão ela dá diferença em comprimento. Substituo por um peso menor apenas no centro, porque o pente já é pesado. Nas costas era diferente a quantia de pontos, então ele distribuía melhor. Na frente ele puxa, centraliza muito, principalmente aqui no decote. Aí acaba acontecendo um decote muito espichado e a peça leva tempo até voltar ao tamanho normal que eu preciso. Então diminuo a quantia de pesos embaixo. Sigo tecendo até 230 e faço o ombro, como foi feito na parte das costas. E a outra frente, também com um buraquinho ali, na 8ª agulha, quando eu tenho 30 carreiras de altura. Faço essas duas e vou costurar os ombros. Apenas o ombro é costurado nesse colete aqui. E já mostro a tirinha e o acabamento da parte de trás. Coloquei 6 agulhas para trabalho, com todos os pontos. Agora, porque são apenas 6, eu não uso o pente, eu uso um gancho para segurar, para fazer as primeiras carreiras, firmando bem. Parte, PR, 2 carreiras, desligo e agora vamos tecer. Aqui eu estou na regulagem 2 para fazer a tira que vai prender, que vai fechar o acabamento amarrando-o. Aqui eu já fiz uma, ela precisa ter começo bem feito, porque ele fica aparente. Depois esse fio aqui é encoberto por dentro. E ela precisa terminar remalhando para ser costurada na parte de trás. Aquele buraco que foi feito na frente é por onde vai passar essa tira. Aqui foram feitas 170 carreiras na regulagem 2, tanto máquina quanto frontura. Fica um acabamento bom também para colocar na parte de trás. A parte de trás foi somente remalhada e ela precisa de um acabamento assim. Outros acabamentos também podem ser feitos, mas já que eu estou com essa tirinha aqui para a parte da frente, vou usar o mesmo tipo de acabamento, só que com um pouco mais de pontos, cerca de 9 pontos já é o suficiente. Depois ela é costurada nas costas, na parte da nuca. Como calcular quantas carreiras fazer para esse acabamento das costas aqui, onde é a parte da nuca? Eu já tenho a tira pronta, a tira que vai ser colocada lá na frente. Então, vai ser a mesma malha que essa tira. Coloco a tira sobre as costas, né, numa posição em que ela não esteja nem muito esticada, nem muito encolhida. Coloco ela normal, disponho em cima e agora conto as carreiras daqui até ali. Sempre dou uma sobra, é mais fácil você desmanchar se foi a mais, do que voltar para a máquina e fazer o acabamento novamente. Então, conto as carreiras e faço umas 4 a 6 carreiras a mais do que deu o meu cálculo aqui. Depois de costurado o ombro, eu vou colocar essa tira que vai ser feita lá.
Aqui foram 6 pontos, eu vou pôr entre 8 a 9 pontos, para ela ficar um pouquinho mais larga. Ela vai ser costurada no direito, costurada aqui, depois virada e rebatida, para ela ficar o acabamento por dentro firme. Esse tipo de acabamento aqui, um pouquinho mais fino, com 4 agulhas apenas, também é colocado, não nesse colete, porque ele não precisa, mas em outras peças, blusas principalmente, quando é feito malha inglesa, pescador ou perlê, que seja, é colocado no ombro, como firmador de ombro. 4 pontos para 2 fios fica muito bom. Costurou o ombro, firma essa tirinha também na costura. Daí o ombro não cede, o ombro fica preso. É um tipo de acabamento também muito bom para se fazer para casacos na parte da frente. Você fazer o acabamento mais largo do que 6 pontos, é claro, e costurá-lo pelo direito, duas carreiras de um lado, 2 carreiras do outro, ir costurando como acabamento frontal para casacos, principalmente quando é casaco que não leva botão. Essa é uma forma muito boa de fazer acabamento frontal para qualquer tipo de malha, inclusive malha que é feita apenas na máquina, não em frontura. Costurada do lado direito, agora viro, preciso alinhavar para fazer mais uma costura rebatendo, para ela ficar firme, presa lá por dentro. E todos esses fios e fiapos que tem ficarem encobertos também. Ela veio um pouquinho para o lado do ombro para encobrir o final dela. Vou rebater. Depois, a tirinha que foi feita vai ser costurada a umas 30 carreiras de baixo para cima. Vou costurar essa tirinha na parte das costas, que ela vem por dentro, naquele buraquinho que foi feito para amarrar. Esse é o acabamento que a cliente pediu, que a cliente trouxe. Certo? Então, vou costurar isso e aqui. E já mostro ela pronta para... Infelizmente, a minha máquina não costura esse tipo de pele aqui para fazer a gola, para mostrar para vocês. A cliente trouxe, mas para mim é muito grossa, precisa ser um outro tipo de máquina, uma máquina mais com agulha mais potente do que a minha, com motor mais potente. Ela quer a gola não dupla, forrada, uma parte com cetim e a outra parte com essa pele. É muito bonito o modelo que ela achou, só que eu não consigo terminar a peça toda, então eu vou mostrar apenas a parte do tricô. O restante ela vai ter que procurar ou um sapateiro, não sei se consegue fazer, ou uma costureira que tenha uma máquina industrial. A minha máquina é doméstica, não é industrial, então ela não consegue trabalhar essa espessura de pele. Mas também fica como um modelo para outros trabalhos. Ok? Eu vou terminar a minha parte e já mostro para vocês. E aqui o nosso trabalho terminado. A minha parte, pelo menos, terminada. As 2 tiras são presas na lateral das costas, passam por dentro da peça e saem naquele buraquinho que nós fizemos aqui embaixo, em 30 carreiras. Aí é o amarrado de acordo com a cliente queira. Esse é um comprimento que dá na cintura, mas poderia ser feito mais comprido também e mais largo, fazendo tipo uma capa. O acabamento também dessa forma, mas não costurado na lateral, costurado na parte das costas um pouquinho mais para dentro, que daí ele fica com uma aba para a parte de cá, para a parte do lado, na lateral. Não tem acabamento na lateral, não tem acabamento na frente. Aqui vai ser colocado a gola feita em pele. Por isso que o acabamento começou o decote bem profundo, bem para baixo.
seguindo até uma parte e depois seguindo reto. Assim, ele tem um espaço para essa gola, porque se o decote for muito para cima, acaba sufocando, a pele é o acabamento acaba sufocando. Em cima, fizemos essa parte posta depois, rebatida, para que tenha acabamento nas costas, para que tenha acabamento na parte de trás. Esse desenho que forma aqui o decote em V, diminuições até uma altura e depois seguindo reto, fica muito bonito, não só para esse trabalho, mas também para outros. Esse colete deu 49 centímetros em comprimento, mas é medida, é encomenda. Outros podem ser feitos bem maiores também, inclusive uma capa mais comprida do que isso. Aqui foram 230 carreiras até o ombro, mas você não tendo cava, não tendo diminuições para cava, você pode fazê-lo do comprimento que quiser. Inclusive, esse daqui poderia ser com decote redondo, caso queira um outro modelo, um decote redondo também ficaria bom. Certo? Nossa ideia para hoje é um colete feito em malha inglesa, todo aberto, apenas com a amarração para fechamento. Nosso abraço para hoje vai para Joelma Farias, Liliana Aracama, de Chaco, na Argentina, Águeda Mascarenhas, Margarida Pereira, Cone D, Carmela Reipert, Susana Blaustein, Márcia Castro, Veranice Primeiro, Cristina Massafera, João Oliveira, Lourdes Coquel, Susana Pires e Gisélia Nina. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Bom trabalho!